precisamos ter um respaldo jurídico. E eu tenho muito medo de que isso não aconteça. Não gostei de algumas colocações que foram feitas ontem quando anunciaram a intervenção, que o Exército não terá poder de polícia. Isso merece, inclusive, que o Poder Judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, e vote para que o Exército tenha poder de polícia durante essa intervenção. Senão, nós vamos continuar no mesmo. Primeiro, regras de engajamento. O que são regras de engajamento? É a maneira de operar. A nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. Nós não podemos mais aceitar indivíduos andando com armas de guerra no meio da rua, ostentando essas armas e debochando do poder público. Olha, a partir de agora, o sujeito que estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso. Tá? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. É outra área que a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para o Poder Judiciário entender a situação que o Brasil está vivendo e modificar algumas posturas, a progressão da pena, né? A liberdade condicional. Tudo isso hoje é altamente questionável. A sociedade está pedindo que isso seja revisto, porque estão evidentes os prejuízos causados à nação. Se o país não se convencer disso, nós vamos caminhar na direção de ser um narcopaís. Somos hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína e o maior local de passagem de droga do mundo. Chega de títulos ou querem mais títulos? E essa regra de engajamento é uma regra dura. Ela é empregada com muito critério, com muita parcimônia. Não é chegar e sair atirando, né? É preciso que tenha as condições para que eu tenha certeza que vou eliminar bandido. A gente pode dizer que o policial do Rio de Janeiro é covarde? Eles são extremamente corajosos. Subir morro de bala de tiro, os morros do Rio de Janeiro, tem que ter muita disposição, muita vontade. E eles fazem isso diariamente. Então nós temos que respeitar. Isso é um ponto altamente positivo. Muitos policiais, às vezes, morrem em serviço, que tomam atitudes em lugar onde presenciam alguma situação de criminalidade e eles vão lá e atuam e acabam morrendo. Há uma vulgarização dessa história da polícia ser corrupta, não sei o quê. Um país onde a sua classe política derrete o país com a corrupção, começando pela cúpula do país, começando pelo presidente da República. Você acha que o homem que está lá na ponta da linha, sendo mal pago, com péssimas condições de trabalho, mal armado, mal equipado, é fácil convencer esse sujeito de não ceder a determinadas tentações erradas, injustificáveis, mas é fácil num país onde os exemplos são péssimos? Isso a gente tem que considerar. Isso é uma educação nacional que tem que começar a acontecer. Resgatar valores que nós abandonamos. Os valores da sociedade estão sendo abandonados, os valores da família. Nós não podemos, de repente, prostituir o país com uma série de ações que são péssimos exemplos para os nossos filhos. Porque as Forças Armadas, nós temos consciência disso, estão sendo usadas politicamente em inúmeras oportunidades. Agora mesmo, uma situação de Roraima, as Forças Armadas viraram posto de controle de imigrantes. Né? Pô, isso aí não tem nada a ver com missão das Forças Armadas. Não há acordo com bandido. Portanto, não há acordo com a elite política. Acabou. Não tem conversa. Você não pode sentar e decidir o destino do nosso país, onde nós nascemos, vivemos e vamos morrer, com bandidos. Eu não me sento com as pessoas que dirigem esse país. Eu tenho nojo dessas pessoas. Ponto final. Não há conversa. Não é divergência que isso atrapalha o Brasil. O Brasil não anda por causa desses criminosos que tomaram o aparelho de Estado, alguns há décadas,
Eles merecem o opróbrio da nação. Eles é o asco, o nojo. A gente não deve nem cumprimentá-los. Eles não merecem ser chamados de brasileiros. Nós precisamos acabar com o discurso poliana. Nós precisamos mostrar que isso aqui é Brasil de brasileiros e brasileiras. Que isso aqui é uma pátria. Isso aqui não é uma terra de bandoleiros e sem vergonhas. Essa história que brasileiro tem DNA de corrupto. Quem é corrupto é a elite, que é política, que é corrupta. Essa elite dos 3 poderes carcomidos, que não servem para nada. Essa república vive, volta a dizer, a crise mais grave dessa história. Não há diálogo com bandidos, com traidores da pátria. Essa que é a questão chave. Ou a gente olha o Brasil como ele é, né? Ou eternamente nós vamos viver numa situação e agora gravíssima, de uma crise política que não termina. Não é possível dialogar com os que nos governam. É impossível. Um presidente, por exemplo, que manda um auxiliar pegar uma mala de 500 mil reais, a gente vai aceitar isso passivamente? Nós não temos sangue brasileiro, nós somos o quê? Ah, mas é perigoso falar isso. Como é perigoso? A gente vai viver de joelhos para essas pessoas, para o Aécio Neves que pede 2 milhões, para o Lula, o criminoso de São Bernardo do Campo. É com esses que nós vamos nos conversar, é com os que estão no Legislativo, os que estão no Judiciário, gente que envergonha a justiça brasileira, é com aquele Supremo que está aí. Não, a gente tem que dar as costas a eles. Ou nós temos dignidade, não temos honra, temos a espinha ereta, ou nós vamos viver ad eterno de joelhos para criminosos. Essa é a questão central, e me desculpe a exaltação. Nós temos de mudar, ter coragem. Nós somos bananas, é um povo de 205 milhões de rãs coachantes. Eu estou adaptando o Monteiro Lobato, que tinha uma frase parecida. É muito papo furado. Se a gente tiver coragem de brasileiros, a gente derruba tudo isso que está aí. Essas instituições estão destruídas, carcomidas. Estado Democrático de Direito no Brasil é para defender criminoso. O trânsito em julgado é para bandido. É para o Rio de Janeiro, por Jorge Pisciani, é para o Sérgio Cabral, é para o Lula, é para o Aécio e é para tantos outros. Chega de papo furado. Essa Constituição, em tese é boa, mas ela protege o direito do pobre, da classe média, de quem paga impostos, protege nada. E os escritórios de advocacia que são bilionários defendendo políticos corruptos? Bilionários! As grandes mansões de Brasília, de quem são? E aí ainda o sujeito vai para a França, faz aniversário, dá risada, o advogado da nossa cara. Será que ele perguntou um dia na vida que a origem do honorário dele é dinheiro roubado? Muita gente morreu por não ter hospital, porque o político roubou e pagou para ele. Chega, aí vai dizer, mas a OAB vai reclamar com você? Já reclamou aqui no Jornal da Cultura. E eu fui na OAB lá, no evento, ao lado do presidente, ele repetia a mesma coisa que tinha dito aqui. Ou seja, eu entendi mudar, não tergiversar. Preto é preto, branco é branco. Patriota é patriota, traidor é traidor. E quem recebe mala é traidor, quem dá mala é traidor. Quem é aliado desse sistema, ou de cor-de-rosa, ou aliado participando diretamente, também é traidor. Acabou. Chega. Ou a gente constrói uma república digna desse nome, ou isso daqui vai ser essa bandalheira ad eterno.